Estamos mais uma vez aqui ao vivo na live Era Uma Vez na Cultura Popcast. E eu estou aqui com meu amigo William. Como é que você tá, William? Opa, tudo em ordem, tudo certo. E por aí? Aqui tá tudo em paz. Eu sempre esqueço de me apresentar também, né? Eu sou o Felipe e sejam bem-vindos ao Era Uma Vez na Cultura Pop. E Ah, aqui, sim, aqui é o William, né? e aí é o William. Mas o. É que eu sempre falo o teu nome e eu esqueço de falar o meu. Mas a questão é que hoje a gente vai falar dos assuntos que, depois de um ano de canal, né? A gente algumas vezes ali debatia sobre colocar esse assunto no canal, que era sobre o Uhum. Tarantino, né? Fazer ali uma top list dos melhores filmes que ele fez até agora, né? São 9 filmes, mais aí algumas coisinhas que ele faz ali em parceria, mas a gente pegou focado nos 9 filmes, tirando dois que não é que não sejam famosos, mas são 2 filmes ali que estão no escanteio e meio que a gente não assistiu, né? Que é o Jack Brown. Meio que, né? Hã? Meio que não assistiu, né? Simplesmente, né? A gente pegou ele pra. Eu fui deixando pra depois, no final acabei não vendo, né? O Eu- Jack. A Prova de Morte eu lembro que tinha no Netflix. Eu cheguei Sim. a. Ia começar a ver ele, eu não lembro por que que eu não continuei. Mas é que ele veio de uma brincadeira interessante, né? Entre o Tarantino e o. Nossa, agora eu me esqueci o nome do outro diretor. Bem, mas eles fizeram meio que uma brincadeira ali, né? De cada um ia dirigir um filme. E com essa proposta daqueles filmes que a gente costumava assistir, sabe? Naquelas dobradinhas que o pessoal assistia em drive. Não é drive-in, mas sabe, aquelas estacionamentos de carros que tem aquele telão que o pessoal nos Estados Unidos ia pra assistir filmes? Sim. Que geralmente eram uns filmes um pouco mais Cine Drive, não é? pipoca, um filme. Eu Alguma coisa não tenho assim? certeza do nome. Inclusive, eu não posso deixar de falar o nome dele, né? Do outro diretor. Só um instantinho que eu pego dele aqui agora. Inclusive, é o mesmo cara que dirigiu Sin City. Show. Enquanto Sin você vai pesquisando aí, eu vou dando os recados City. tradicionais aqui da nossa live. Então, aqui a nossa live ela tá sendo transmitida na Twitch, então caso você esteja vendo no YouTube, se inscreva aqui na Twitch também. Não deixe de se inscrever no canal, no YouTube e também no Instagram do Era Uma Vez na Cultura Pop. Lá a gente posta cortes e coisas muito maneiras sobre filmes, séries, enfim. E já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, que é mega importante quando a gente lança o filme. Quando lança o filme, ó. Quando a gente lança um vídeo novo, já aparece direto para você. Falando sobre o nosso parceiro Cone God, é o nosso parceiro Marquinhos, que ele tá fazendo live todos os dias sobre jogos retrô. Então segue ele também na Twitch. O logo dele tá aparecendo aí no lado direito, né, no telão desse último prédio aqui do nosso cenário. Caso você queira colocar o seu logo também no nosso cenário aqui futurista, link na descrição, você consegue adicionar o seu logo aqui por a partir de R$ 1. O nosso Instagram era uma vez a cultura pop, eu já comentei aqui. E caso você é artista que curte fazer artes, desenhar personagens, desenhar histórias, desenhar cenários, tudo relacionado a filmes, games e animações. Você que curte fazer todo esse tipo de arte, quer ali se destacar no mercado, principalmente no mercado 3D de desenvolvimento de personagem. Link na descrição também de curso gratuito para você aí aprender a modelar o seu primeiro personagem no Leoncine Class. Ok? Então essas seriam os lembretes aí. E bora falar então do Tarantino, né? Você vai comentar aí a respeito do Jack, não é Jack Brown, né? A prova de a Prova de prova, Morte. eu ia falar a prova do terror.
A Prova de O Morte. problema misturou já as coisas, né? É, É que foi uma dobradinha ali que fizeram, né? Tipo, o Tarantino fez a Prova de Morte, e no caso, achei até o nome que tinha esquecido o nome do diretor, inclusive tem umas coisas bacanas dele. O Robert Rodrigues, que fez um Planeta Terror, se não me engano. Inclusive, eles até fizeram com a mesma ideia que era de ter aquele filme, o intervalo entre eles e depois o segundo. E no intervalo colocaram até alguns trailers ali, inclusive um deles acabou virando até um filme, se não me engano, do Robert Rodrigues, que é o Machete, sabe? sim. Mas era mais uma homenagem àqueles filmes de maníacos, aqueles filmes populares bem sangrentos e tal que rodavam naquela época lá, sabe? Então, não sei se o público gostou tanto assim, mas ainda assim, ouvi falar daqueles que são fãs de cinema e fãs do Tarantino, até falam bem do filme, mas eu não posso falar com propriedade porque eu não vi, né? Agora, Jack Brown, eu já não posso falar nada, né? Porque eu não vi quase nada a respeito do filme. Jack Você. Brown, eu comecei a assistir, fui até a metade e foi meio que naquela pegada de tipo empurrar com a barriga, né? É um filme que você tem que ver. Só que não é um filme que me prendeu muito quanto os outros, assim. Né? O Jack Brown, ele tem uma pegada bem diferente, tanto é que o roteiro parece que não é dele, né? Um roteiro adaptado. Ah, mas, enfim, os dois filmes ali que geralmente ficam de escanteio, né? Quando você fala da lista do Tarantino. Mas são bons filmes também, não existe filme ruim, né, do Tarantino. E por mais que a gente Né? começou nessa lista aí, meio que furando dois filmes, né, mas a, a gente quer trazer sobre os filmes mais famosos do Tarantino, né, se for ver, os filmes mais bem avaliados também pela crítica, pelo É, público, né, sim, e elencando os que a gente viu e que a gente gosta, né? exatamente. Sobre essa lista, que fique claro pra galera que tá assistindo, né? Essa lista é baseada na nossa opinião, né? Então, pode ter filmes ali que, tecnicamente, sobre o roteiro, direção, o Tarantino pode tá mais em alta performance do que outros, mas tem filmes ali que a gente gosta mais, né? Tem uma diferença entre um filme muito bom e um filme que a gente gosta muito, né? Então tem filmes, por mais que a ordem ali pode parecer um pouco diferente para algumas pessoas, né? Pode parecer meio estranha, mas é porque a gente gostou mais de um ou de outros, ou viu na hora certa também, né? Tem isso. Tem filme que a gente viu lá atrás que fica na nossa memória e fica guardado, então a gente sempre mantém ali em primeiro lugar. Então, bora começar, William. Vamos nessa. Beleza, vamos começar pelo sétimo lugar. Ah, e outra coisa, né? Não é porque o filme tá em sétimo, no último da lista, que é ruim. Todos são bons, só tá em ordem de preferência, né? Ah, sim. Então, a gente começando em sétimo lugar com Cães de Aluguel, de 1992, que foi, inclusive, acho que o primeiro filme do Tarantino. E ele já começou com o pé na porta, né? Tipo, já teve um bom auxílio, né? Como você comentou pouco antes da live. E como é o ator que você comentou, que deu uma boa, baita força pra ele, né? Começando o projeto, que inclusive aparece em vários outros filmes dele, né? Exatamente. Que é eu esqueci o nome dele. Você tá com ele aí? Nossa Eu pego aqui rapidão. apresentação é maravilhosa, velho. É tudo na espontaneidade, Tudo na cor, tudo né? na correria, tudo na suavidade, É, eu mas acabei de ver o nome dele aqui. a É o questão. Harvey Keitel. Harvey Perdoe a Keitel. pronúncia, que eu não tenho certeza se tá certa, né? Mas ele já tinha nome na época, né? Ele já era um ator reconhecido, né? Sim. E ele viu essa proposta, né, do Tarantino, que na época não tinha nem muito dinheiro para produzir o filme, coisa de US$ 60 mil, se não me engano, que para a época era muito dinheiro, mas não para os padrões de Hollywood, né? E Assim, ele né? botou mais uma baita grana em cima, né? Sim, total. Há boatos, cara, que o Tarantino, antes de fazer o Cães de Aluguel, ele já tinha feito um outro filme, cara. Só que
quando ele finalizou esse primeiro filme, né, o filme zero, vamos colocar assim, ele achou tão ruim aquele filme que ele descartou completamente. Então há uns certos boatos aí que o Tarantino já tinha feito um pré-filme antes de Cães de Aluguel. Pode ser que tenha sido uma boa coisa, né? Porque Cães de Aluguel é um clássico até hoje. E daí tem toda a história, né? Que ele juntou essa grana, né? Que não é muito, né? Tipo, eu não lembro se era 30 mil, 60 mil dólares, alguma coisa nessa faixa assim. Ah, e daí ele colocou, meio que jogou o chapéu do outro lado do muro e foi buscar, né? Que nem tem esse termo, arriscou tudo e foi fazer seu filme em Hollywood com essa proposta, com esse roteiro de Cães de Aluguel. O ator, que eu já Uhum. esqueci o nome de novo, que se chama, que é o cara que Vou ajudou até olhar de ele, novo. Harvey Keitel. Harvey Keitel, o Tel, né? Sr. White no filme, inclusive, né? Sr. White, né? Ou o Sr. Tel, né? Ele Sr. Tel. ele viu ali a proposta do Tarantino, o Tarantino queria ele, porque o Theo, ele já estava muito tempo já em Hollywood, né? Já tinha feito alguns filmes clássicos, junto com Martin Scorsese, aqueles filmes de máfia, e daí ele viu que era interessante, porque era uma proposta diferente. Hollywood ali tava meio que dando uma escorregada, não sabia o que ia vir de novo, né? Tinha alguns filmes ali em alta, que foi na década de 80, nos anos 90 também. Aí a galera tava meio que na pegada de procurar gênero de terror, né? Tanto é que tem a história do Máscara, o Máscara também ia por uma pegada terror e tal. Mas meio que Hollywood ali tava se encontrando em novos gêneros. Daí o Tarantino, com essa proposta, né, meio não é um filme de máfia, né, mas é uma proposta nova e o Theo achou interessante, ele aceitou e, se não me engano, ele apostou não, né, investiu US$ 1 milhão no filme do Tarantino. E, mais do que isso, né, um network imenso, né, porque o cara trouxe ali outros atores, né, já deu uma cara ali pro projeto, né? O antes o Tarantino não era Uhum. ninguém, né? Era o cara ali que trabalhava na locadora, né? Alugava filmes, enfim, daí meio que deu certo o projeto e enfim eles lançaram aí o Cães de Aluguel. Foi um baita Uhum. sucesso, né? Tem a questão da trilha sonora também é muito presente, né? O Tarantino faz questão de colocar Desde uma sempre, né? trilha, sim, uma trilha mais dos anos 70 ali, é bem forte no filme também. E, enfim, a gente tem essa obra aí do Cães de Aluguel que eu acho sensacional até hoje. Eu não deixaria em último lugar, mas aqui eu e o William também em consciência a gente deixou. Eu gosto muito de Cães de Aluguel. Curti muito a experiência de assistir ele. Sim, sim. Ah, eu também. E ele foi um dos, não diria dos últimos, mas não foi dos meus primeiros filmes do Tarantino, né? Inclusive eu já comecei pelo, bem, vou deixar pra falar o que chega na posição dele, né? E falando do próximo aqui, que a gente colocou em sexto lugar, foi o Kill Bill. E como, assim como o Tarantino faz, a gente também colocou, considerando o volume um e o volume 2 como uma única obra, né? O volume um saiu em 2003 e o volume 2 saiu em 2004. Ou seja, tu tá entendendo também que eles foram feitos, né, já na sequência, sabe? Digo, provavelmente concluiu a produção de uma e já iniciou a do outro. Porque era uma história única que realmente. Você vê que foi dividido em dois capítulos, né? Não parece um filme que deu sequência a outro. Já foi pensado uma história toda fechada, dividida em duas partes. Mas também. Aí você vê um dos casos onde. É, um das poucas mulheres, assim, pelo que eu vi, trabalharam em mais de um filme com o Tarantino. No caso, a Uma Thurman, né? Que ela estava no Pulp Fiction de 1994 e depois ela protagoniza, né? O Kill Bill Volume 1 e 2 como a, a A noiva noiva, né? vingança, basicamente, né? Sim. E o filme tem toda essa proposta de homenagear aqueles filmes de Kung Fu que fizeram muito sucesso no passado. Hoje em dia já não tem mais tantos, né? Mas ele
teve uma tendência muito grande na época com filmes do Bruce Lee, alguns do Chuck Norris também. E nos anos 2000 tiveram muitos filmes também com o Jack Chan, inclusive nos anos 90 o Jack Chan, depois tiveram o Jet Li, etc, etc. E ele meio que homenageou toda essa questão, né, daqueles filmes da Shaw Brothers, que era aquela questão que tem sempre o mestre, o pai Mei ali do mal, de bigode branco, né, que tipo, parece que tem 100 anos de idade, inclusive ele até faz essa brincadeira ali, né? Você vê que o cara tem uma cara de ter, sei lá, 30 anos de idade com aquele cabelo branco e a barba e bigode branco, né? É. Que ela passa pelo treinamento, etc. Todo aquele processo que a gente já viu, ele brinca com esses clichês, né? Então, é quase como se fosse um jogo de videogame, né? Ela teve aquela questão, né, do sofrimento, etc. Ela superou aquilo, ela foi treinada, né, pelo pai meio do mal. E depois ela veio quase como se fosse fase a fase, buscando vingança contra todos aqueles que fizeram com que ela sofresse e que levaram ela a ficar onde estava, né? Que ela ficou em coma por alguns anos, né? Isso é coisa que acontece logo no começo do filme, né? Então, é um filme sobre vingança, como muitos filmes do Tarantino, e como em alguns, mesmo que não seja o tema central, ele acaba aparecendo em alguns outros pontos. Eu posso até mencionar nos próximos filmes, né? Quando isso acontece. Mas para quem gosta desses filmes, nessa pegada dos filmes chineses e tudo mais, né, com essa de artes marciais, luta de espada, etc., com todos aqueles pirocópteros com espada, etc., esse é um baita filme também, e com a pegada do Tarantino, né? É, o forte dele, mais pra frente a gente vai comentar, né? É que o Kill Bill, que nem você disse, é um filme de vingança, então ele é full ação, né? É o filme do Tarantino que tem mais ação, se for ver, né? Ele mais tem a presença ali do Tarantino, né? Não, ele não só homenageia os filmes ali de luta do Bruce Lee e tal, mas também algumas cenas do Sérgio Leone, né, do Faroeste, que mais pra frente a gente vê também em Django e Oito Odiados, mas ali tem algumas Sim. cenas ali do herói solitário, né, andando no meio do deserto, alguns close ali, que a gente vê que é total referência aos filmes antigos ali, realizados pelo Sérgio Leone e Clint Eastwood também, né? E, Sim, enfim, sim. o Kill Bill, eu gosto dele. É que ele. Não é que é uma salada de um monte de coisa. Mas ele enfia um monte de referência em um filme só, né? Mas muito bem orquestrado também. Mas tá a um pontinho ali de se perder também, né? Mas o Tarantino sabe se equilibrar bem ali em Kill Bill. Sim. Ah, mas se você for ver em toda a filmografia, né, do Tarantino, ele traz uma série de referências, né, a vários filmes ali, muitos filmes trash, inclusive, muitos filmes Z que você via na década de 80, porque ele cresceu vendo essas coisas também, né? Então você vê muita coisa ali, você vê muita coisa do cinema japonês ali, do Takashi Miike, você vê muita coisa do cinema bizarro ali. Então ele tá sempre fazendo referência, só que muito do que ele faz de referência é de um cinema que o grande público não conhece, né? Assim, total. Então não tá É que o tão Kill Bill. escancarada, né? É que o Kill Sim, Bill ele sim. eleva ao quadrado, né? Explora ao máximo todas as referências, né? Tem cultura ali oriental, tem tipo faroeste, daí tem cena preto e branco e no flashback é de um jeito, é de outro. E A ele roupa vai dela misturar. mesmo, né? Sim, A roupa dela é uma referência direta, né, ao Bruce Lee, né? total. Enfim. Bem, esse a gente colocou em sexto. Tipo, tanto o volume 1 quanto o volume 2 eu acho que são baita filmes, assim. Até um que eu tô devendo rever, porque a maioria desses daqui eu vi já faz um certo tempo. Não foram muitos que eu repeti, né? Que eu reassisti. Mas esse é um dos que eu tô devendo a mim mesmo, né? Uma revisitada, né? Porque é o estilo de filme que eu gosto, sabe? Quando você não tá procurando quando você está procurando alguma coisa com uma proposta diferente, que ela não é, digamos, não diria que é uma proposta original, porque tiveram muitos filmes com essa pegada de filme de vingança, etc, né? E também filmes de artes marciais, toda essa questão, mas a salada que o Tarantino faz traz um sabor diferente, ele coloca o tempero dele ali, né? Bem, Ô, William, show. mas oi.
Belas palavras. Ah, sim. Beleza. Então, Silêncio. bem, seguindo para a quinta posição aqui, falando de Django Livre, que Django. Django sim, que é, no é meu, tipo. É o quê? É tipo um remake, é um reboot, é uma readaptação, porque teve um Django lá atrás, né? sim, Se não me engano, do cara, não, Faroeste Spaghetti. sim, sim. É. Ah, inclusive o Django aqui também toma muito dessa fonte, né, que foi o espaguete, né, Assim. não, samurai, eu venho misturando os conceitos, mas esse faroeste espaguete que você viu sendo até reinventado muita coisa, né, com o Sérgio Leone, né, inclusive Tarantino também é fã do Sérgio Leone, mas que não é, tipo, acho que o Sérgio Leone é um dos poucos diretores que nunca fez um filme ruim na vida, né, É. e a gente vê que no caso aqui pra mim também é que junta duas coisas, né, que eu gosto, né? Uma, Tarantino, né, que o trabalho de diretor curto pra caramba e filmes de faroeste. Então, você vê ele trazendo essa pegada aí e de uma abordagem diferente também, né? Porque você vê no caso um escravo sendo o protagonista, né? Numa numa época em que isso era muito pesado, é muito representativo essa questão, né? Nesse filme. E ele traz novamente nesse filme também um dos personagens mais marcantes da sua filmografia, que foi, ou melhor, personagens não, um dos atores que interpretou um dos personagens mais marcantes da sua filmografia, né? Que é o Christopher Waltz, né? Que havia Assim. trabalhado com ele no Bastardos Inglórios também. E nesse filme a gente tem uma história também de vingança, também assim de redenção, de procura, né, digamos que ele está tentando retomar a vida dele que foi tirada, né, toda essa questão do conceito de escravidão. E mais uma vez com excelentes diálogos, que isso é a marca, a gente não falou até agora, né? Mas essa é a marca registrada do Tarantino, né? Ele sabe escrever bons diálogos, né? Ele sabe construir tensão na cena a ponto de você ficar vidrado ali, esperando o desfecho, sem saber para onde aquilo vai te levar, sendo que naquele momento não está de fato acontecendo uma grande cena de ação ou um grande momento de guerra, qualquer coisa no sentido. São pessoas em uma situação tensa, às vezes só conversando numa mesa, às vezes só aguardando algo acontecer, e ele consegue construir aquela tensão até ficar num nível quase insuportável, saca? E ao mesmo tempo com ótimos diálogos. Então, isso é uma das coisas mais marcantes que você vê em Tarantino, que é uma referência, né, para bons diálogos do cinema, né? Sim, e. Né, que nem você falou, tem cenas ali que é só pelo diálogo você já fica tenso, você já fica na expectativa. Tem cenas que você fica na expectativa, parece que vai acontecer uma coisa muito louca, só que no final acaba acontecendo nada também. Ele quebra essa expectativa. Então é legal o jogo que o Tarantino faz, né? E o Django tem muito isso. O Django é um dos filmes do Tarantino onde tem uma história meio. Uma história linear, né? Diferente do Cães de Aluguel, a Pulp Fiction, que a gente vai comentar depois. Mas o Django, ele tem uma trajetória ali do Django, né? Que Sim, você sim. começa lá de baixo do Django como escravo, você vai vendo a evolução dele e até o. Você vê entrevista, né, do Jimmy Fox, né, o Tarantino instruindo ele a como ser o Django, né? Ele falou um escravo. Acho que o Jimmy Fox teve a ideia de, tipo, quando ele fosse escravo, ele começar a cantar, né? E, tipo, o Tarantino ficou pistola e falou, mano, ele é um escravo. Ele, tipo, tá bem na pior fase da vida dele, mano. Tipo, depois que você se torna, tipo, o rei ali. Não, o rei não, né? Mas o cara que domina a situação, né? Então você vê até na direção de atores o Tarantino colocar na mão ali. E claro, a gente tem também o Christopher Watts, que, poxa, o cara brilha em qualquer papel que o Tarantino dá, né? Mas só com o Tarantino também, né? É o Porque que tá aparecendo, né? porque com os outros filmes aí que ele aparece, ele não é tanto
tão assim tão também, né? reconhecido, né? É, Sim, não fez nada exatamente. tão marcante assim, né? Participou de bons filmes também, né? Mas nada que destacou tanto a atuação dele quanto os filmes que ele fez com o Tarantino, né? É, tem o Leonardo DiCaprio também, né? Que ele teve uma atuação insana aí nesse filme. A cena do jantar, né? Que é cara, uma cena tensa demais. Tanto é que quando ele vai aterrorizar ali os convidados, o ator mesmo se corta, né? Ele se acidenta ali com aquela, acho que é uma caveira, né? Que ele bate na mesa assim e começa a Acho que era um caco sangrar a de mão. vidro, né? É, alguma coisa assim. Daí começa a passar na atriz ali, mano. É uma coisa muito chocante e é o sangue Ah, do Leonardo imagina, DiCaprio mesmo. imagina a atriz também, né? Tipo, tá lá atuando não tava esperado o cara vir esfregando sangue na sua cara, né? Tipo, sei lá, né? Como foi pra ela também. Ela tava lá, o que que tá acontecendo, né? Aí, não tava no roteiro, mas tipo, tá ali no meio, né? Já tá na chuva pra se molhar, né? Tipo, vai parar agora, né? Aí ela também já entrou na onda, né? E o Ah, Tarantino amando. inclusive, Pode né? falar. Ah, inclusive, tipo, esse é um dos. Ele também voltou a trabalhar de novo com o Tarantino, né? No último filme dele, que a gente vai falar também logo a seguir, né? Show, que era uma vez em Hollywood. Esse daí foi um dos filmes que eu mais é, curti de assistir do Tarantino, né? Porque assim, Mas, mas não vamos falar primeiro do que tá em quarto, depois a gente vai pra ele, que ele tá acima ainda da lista. o Era Uma Vez em Hollywood? É, tá agora na frente. Na frente não, né? Em quarto Ah, lugar, putz, tava vendo tá a lista errada. é, Ah, pode em falar. quarto lugar tá Os Oito Odiados aqui, Então, a gente tem mais que um filme aí de também faroeste. mais um filme de faroeste, e ele tem uma estrutura mais contida, eu diria, né? Porque esse filme basicamente se passa em uma única ambientação, um grupo de pessoas ali que tem essa questão da construção de tensão e tal, também tem essa questão que acontece em vários momentos, né? Digo, da carreira do Tarantino, de contar um filme com alguns flashbacks específicos para tentar dar mais contexto para a cena. Então a gente também tem isso aqui presente. Ele volta a trabalhar também com Samuel L. Jackson, que é um cara que tá em boa parte dos filmes do Tarantino, ele é um dos caras que mais aparece. Inclusive, ele também fez uma ponta em Kill Bill. Ele tava em Django também, que a gente acabou de falar, mas não comentou. E ele também faz. E nesse caso, ele é o protagonista do filme, inclusive, né? Mas é um baita filme também, é outra aula de como construir tensão, fazer bons diálogos. Você vê uma estrutura que remete até o que a gente assistiu, por exemplo, em 12 Homens e uma Sentença, né? Que é um filme que se passa num lugar claustrofóbico, fechado, um grupo de pessoas ali tensas sem. É que aqui ninguém pode confiar em ninguém, né? Todo mundo fica tenso, imaginando o que pode estar acontecendo, etc. A gente tem um elenco incrível, né? Que também o Tarantino consegue escolher quem ele quer para trabalhar com ele, né? Hoje sim. E hoje sim, né? Hoje sim, ultimamente, né? Ultimamente, já faz vários filmes, né? Mas é um baita filme também. A gente colocou aqui em quarto, mas ele pode. Na minha cabeça, às vezes ele oscila de posição, né? Porque dependendo do clima que eu tô, às vezes eu prefiro ele. Então, lista é assim também, né? A gente fica mudando de lugar às vezes, né? Mas é outro baita filme que também saiu em 2015, é relativamente recente esse filme. 7 anos atrás também. Então, você vê aí, que, tipo, aí, além de ser um filme de faroeste do Tarantino, eu também curto bastante essas paisagens mais geladas, esses lugares isolados e tal, também constroem ainda mais aumentam a questão de tensão, porque dá aquela ideia de você não ter para onde correr, não ter socorro, sabe? No meio de uma tempestade, no frio, um lugar isolado, sem condição de procurar ajuda, se necessário, entende? Então, funciona muito bem o filme de terror também, né? Mas no caso aqui, ajuda a aumentar ainda mais essa claustrofobia, digamos assim, de todos os personagens envolvidos na cena, né? Total. O Oito Odiados, ele tem ali um desafio imenso, né? Que é prender o telespectador, o cara que tá assistindo, o cara que tá lá no cinema, num filme onde, tipo, Telespectador. o cara que assiste na tela quente, né? Assiste 8 personagens dentro de uma casa num filme inteiro. Igual, né, tem uns filmes clássicos, tipo 12 Homens e uma Sentença também.
que tem essa pegada. Só que aqui é uma vibe faroeste e uma vibe Tarantino, né? Então tem muito sangue, tem muita violência e tem muito diálogo bom. E é um tipo de filme, cara, que tipo assim, você fica. É mais ou menos ali uma hora e meia de diálogo, de construção de personagens. E tipo, você senta a bunda na cadeira, você fica olhando, assistindo assim. E cara, não acontece nada. Pra quem gosta de Tarantino, tipo, eu gosto quando ele vai deixando os personagens ali conversando e vai soltando ali. Você vai até pegando uma intimidade, né? Parece que você tá dentro da conversa, né? E o Tarantino é muito bom nisso. Então, Os Oito Odiados é um filme que, tipo, mais ou menos até a metade ali é só diálogo. Só que tem uma virada ali, uma cena ali que vira uma chave e daí tu se prende no filme, e daí tu não consegue parar de assistir. São 3 horas de filmes, tudo bem que são divididos por capítulos, né? Caso você quiser fazer uma divisão aí, estilo Snyder Cut, a qual eu não recomendo, porque quando chega uma hora do filme que você embala, assim, e daí é até legal você terminar. Eu lembro até que quando eu tava assistindo, era tipo uma hora da manhã, eu tava com sono já, mano. E daí tem a cena do café, né? Sem dar spoiler aqui, mas a cena do café, cara, é uma das cenas mais brilhantes. Se você for ver, é uma coisa muito tosca, né? Tipo, é um café envenenado. Mas, tipo, Tarantino sabe fazer de um jeito que é aquela coisa, né? Pra os mínimos detalhes ali, ele dá uma ênfase que você fica, caramba, velho, o café tá envenenado. Daí eu não consegui parar mais e finalizei o filme. Enfim, o filme é brilhante. Só que voltando à questão, é, são 8 personagens dentro de uma cabana. Então o filme tem que ser interessante. O filme tem que, além da fotografia, né? Antes deles entrarem na cabana, tem todo a lentidão para chegar na cabana. O Tarantino mostra o quão perigoso é aquela nevada, né? Quando eles estão fora, né? O quão perigoso é. Então, o quão importante é eles estarem ali dentro daquela cabana. Então é muito bem construído toda a história e os personagens ali, até chegar na cabana, você já vai tendo ali uma relação com cada um, já vai vendo o que cada um traz para a história, né? É muito interessante como ele vai organizando tudo isso. Sim, sim. Como sempre, né? Ele vai posicionando as peças ao longo do filme pra de repente vir aquele Explosão. momento clímax, né? Sim. Vinha toda aquela tensão explodir de uma vez, né? Como na maioria dos filmes dele acontece, né? Sim, todos, cara. É que o que a gente citou até agora, o tipo Kill Bill, Django Livre, eles meio que a explosão já tá estourada e o personagem vai resolver, né? O Cães de Aluguel tem uma pegada assim. Na verdade, não, já começa tudo meio que lascado e eles têm que resolver também. Mas o Oito Odiados é uma parada que tu tem que ter paciência assistindo. Daí ele tem uma hora ali que vira um caos e você se prende, né, no filme. Sim. Tem que deixar até. Tem que ter paciência um pouco no começo pra quem não gosta desses filmes onde o ritmo em alguns momentos é um pouco mais lento, mas mesmo nesses momentos tem bons diálogos, o ritmo é legal. Bem, a questão do ritmo é muito mais o que o povo tá mais habituado no cinema mainstream a ser um ritmo mais dinâmico, mais ágil, etc. Então tem muitos momentos em que dá pra brincar com essa questão de ritmo, mas aí não acaba não sendo pra todo mundo, né? Mas ainda assim é um baita filme. Esse daí é outro também que eu tô devendo rever. É, Tipo, isso eu os tô. demais eu já vi recentemente, alguns até, que eu revi recentemente. Mas que o Bill e Os Oito Odiados são alguns que eu tava querendo pegar pra ver com calma de novo, sem pressa, sem sono, porque por ter alguns momentos que são um pouco mais lentos, se não estiver bem descansado, aí então você tem que tomar cuidado, né? Total. E que nem você falou, esses filmes aí que é um pouco denso, tipo Oito Odiados, pra galera que não assistiu nada do Tarantino,
Eu acho que não é uma boa você começar por ele, né? Eu até, no final, assim, a gente até pode indicar o que começar a assistir, né? Porque tem filme ali Sim, que sim. já começa no embalo e tu já começa gostando do Tarantino. Mas fica a nossa indicação aí dos Oito Odiados, um filmaço. Filmaço, Sim. cara. Pra mim, aqui a gente deixa em quarto lugar. E a gente vai para o terceiro lugar, que aí sim eu quero comentar sobre esse filme. Que, cara, daqui a um tempo eu tenho certeza que esse filme aí vai ser um dos melhores do Tarantino. E é Nossa, seu áudio tá um pouco estranho aqui. o meu áudio. É, na realidade, tá um pouco. Acho que a Tá, e conexão tá agora? estranha. Agora, como é que tá? Ah, tá. Sabe aquela voz meio robótica no meio? Acho que vai falando aí. E agora, como é que tá? Acho que melhorou um pouco, sim. Inclusive na Testando. live ali parecia, as imagens pareciam estar um pouco. Tinha caído um pouco a resolução e tudo mais, acho que agora voltou. Acho que voltou agora. Mas fechou, então, comentando aí sobre Era uma vez na cultura pop, ó. Era uma vez em Hollywood, que inclusive deu aí uma ideia pra nós abrirmos aí o canal no Era uma vez na cultura pop. E depois Sim. virou Era uma vez na cultura popcast, né? E vai aumentando cada vez mais o nome. Mas o Era uma vez em Hollywood. Ele é um filme que lançou em 2019, é um dos filmes mais recentes do Tarantino. Sim. E foi um dos filmes que eu mais aproveitei o, o filme do Tarantino, né? Porque até o último lançamento dele, que era em 2016, que foi 2016, não, 2015, com Os Oito Odiados, eu não tinha assistido os outros filmes do Tarantino. Tinha visto de relance algum, tipo Django. Mas. Então eu nem fui assistir Os Oito Odiados. Daí eu assisti todos os filmes do Tarantino. E daí ele anunciou, né? Era uma vez em Hollywood, que conta uma adaptação de uma história real, né? Que acontece com a Cheryl. Não é Cheryl Stone. Lá vai eu me enfiar nos nomes. William, congelado, morreu. William. A conexão do William caiu de novo. E o cara me acusando aí que o meu som tá ruim. Era co- tá online? Voltou? Eu tô te ouvindo, tá conseguindo me ouvir? Tá, agora voltou sem imagem. Ué, mas o áudio você tá conseguindo escutar? Aham, agora tô. É. Tô ouvindo. Ah, beleza. E deixa eu mudar aqui a imagem para o Era Uma Vez em Hollywood, que eu tinha até esquecido. Mas Né? a. Parou no Kill Bill, né? Tipo. Mas então, galera, daí continuando falando aí do Era Uma Vez em Hollywood. E quando eu assisti todos os filmes, o Tarantino anunciou, né, que ele ia lançar esse filme, né? Que é meio que uma adaptação de uma história real que aconteceu ali em meados dos anos 60 em Hollywood, ok? É, adaptação entre aspas, né? Houveram modificações no que aconteceu, na conclusão da história, né? Ela não foi concluída da forma. É uma adaptação. Você pega, adapta a história e modifica. É, tudo bem. Que geralmente Modificar. quando se fala adaptação, você pega um conteúdo que existe, sei lá, em uma mídia, passa para outra, etc. Não sei, da realidade para ficção, sei lá. Mas É verdade. É, tá, eu vou de novo, William. que estranho. Será que a. Deixa eu até testar aqui. Será que é o Tarantino, mano? Tá derrubando a live? Né? Mas, daí concluindo. E quando eu fui assistir em 2019, cara, tinha três filmes que eu queria muito ver em 2019, que era o Vingadores Ultimato, o Star Wars
e o Era Uma Vez em Hollywood. E, cara, a melhor experiência que eu tive foi Era Uma Vez em Hollywood. Porque eu já fui no cinema com uma certa confiança, sabe? De que o filme seria bom. Os outros dois filmes eu não tinha tanta. Tudo bem, já tinha ali uma certeza, mas não tanto quanto o Tarantino, né? Tarantino você pode sentar na cadeira e assistir e você sabe que o filme vai ser bom. E mesmo que ele vai por outros caminhos, é bom, né? Que ele te apresenta algo novo. Então, mesmo que ele saia da sua expectativa ali, é legal você. É legal de assistir também, porque o cara é um gênio, ele apresenta muito bem qualquer proposta que ele queira apresentar. E. Sim. Mas o elenco é impecável também. Talvez aí o Leonardo DiCaprio como Rick Dalton, o Brad Pitt como Cliff Booth e também a Margot Sim. Robbie como Sharon Stone, não é? Eu tô viajando. Não é Sharon Stone. Não é Charleston, é. Oh, caramba. Pior que o nome dela tava na ponta da língua. Sim, É, era uma vez em Hollywood. Ah, caramba. Sabe quando parece que tá aqui pra você falar o nome e você não lembra? sim, total. Ah, Sharon Tate. Sharon Tate, exatamente. E só que aconteceu aquela tragédia, né? Ela foi assassinada nos anos 60 e tal, por uns. Pela Charlie Manson e a sua gangue ali, né? Sua seita. E o Tarantino pega toda essa história que aconteceu em Hollywood e faz uma modificação mais ou menos parecida com Bastardos Inglórios, que a gente vai comentar já já, né? Que é tipo ao lado da história como se o que aconteceria se, né? Se desse certo. É como se fosse um Arif, né? Na história de Hollywood. Né? Sim. E é muito bacana, né? Você vê, é até gratificante, né? A família da. Esqueci o nome de novo, velho. Sharon Tate. Sharon Tate. Sharon Tate. Ela agradeceu também. Então, foi uma bela homenagem também aos anos 60 de Hollywood, toda aquela história. Tem, cara, é um filmaço ali também de. Acho que é 2 horas e 40, né? É um filme que o Tarantino viaja ali em Hollywood. Ele te pega pela mão e vai te levando a lugares ali. A história vai te explicando como é que era a época. Mas sem também sair muito da proposta do final, né? Então ele meio que tudo vai se amarrando e chega no final ali, e o final meio que dá aquela explosão legal, que é uma cena Uhum. bem violenta, e é o Tarantino sendo Tarantino, né, no final. Violenta e satisfatória, até, por Sim, é conta de tudo que engraçado acontece ao até. longo do filme, né? É estranho, porque é engraçado alguns momentos ali da cena final. Eu olhei pra. Tinha um casal, tipo, de 50 anos, que a mulher não parava de rir no final da cena. Tipo, Você viu no ah, cinema? sim, eu vi no cinema isso daí. E tipo, porque Ué, o filme é tão. Não é que é tenso, mas ele é tão morto pra certas pessoas, né? Durante 2 horas, que chega no final ali tem aquele momento, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Né? E pra algumas pessoas que não entendem o contexto da época, diferente de Bastardos Inglórios, que todo mundo entende. Ali vira uma loucura, né? O final. É meio que o Kingsman, né? Na luta da igreja, né? Uma coisa parecida, só que propostas diferentes ali. Mas enfim, é um filmaço também. Elegante. E traz até o Bruce Lee, né? A galera sim, né? xinga ele por causa desse filme, né? Do Bruce Lee. A filha do Bruce Lee falou que é um desrespeito e tal, mas poxa, o cara homenageou tanto, né? O mestre aí em outros filmes, como que o Bill e. Nesse não foi bem uma homenagem, né? Ah, não foi, mas, pô, também quer que trata o cara como um rei o tempo inteiro? Polêmico, né? Né? Mas ainda assim é um baita filme também. Tem uma conclusão que
dá um certo gostinho do que muita gente gostaria que tivesse acontecido de verdade, né? Naquela Total. situação e não a tragédia que foi. De qualquer jeito foi uma tragédia, né? Mas na realidade foi bem pior. E, bem, foi o último filme, inclusive, né? Lançado pelo Tarantino até o momento. E tá aí, tipo, você vê, né? Ele continua inativa e você vê que a cada novo filme que ele lança, ele não erra uma, né? Tipo, por mais que não seja tão bom quanto alguns clássicos e tal dele, ainda é um ótimo filme, né? E não erra, né, No cara? Porque caso, ele tem um certo respeito pelo cinema, né? Tipo, é uma coisa que ele é, é como se fosse um. Eu não sei, ele tem. Eu vejo nisso que ele. Qualquer projeto que ele se mete, ele demora pra caramba pra escrever os roteiros, pra escalar os sim, atores. Tem personagens que ele escreve já pensando no ator. Então tem trilha sonora que ele já pensa ali antes de escrever o roteiro. Então ele é um cara que entrega muito. Então cada obra que ele faz é a obra do Tarantino, né? Diferente, tipo, sim. do. Vou pegar um exemplo nada a ver, mas tipo, o Adam Sandler, ele é um tipo de gênio também. Quando ele quer fazer o negócio certo, é que, putz, meter o Adam Sandler no meio de uma lista do Tarantino é sacanagem, mas pensa em joias brutas, né? O cara se entrega ao máximo ali, ele vê um projeto que vai dar certo e ele tem um respeito ali pelo aquele projeto, e ele se entrega. Mas ele é tipo um cara, tudo bem, agora eu vou dar uma zoada. Daí ele faz Gente Grande 2 e ele faz as lorotas deles lá. Na maioria das vezes, né? É, tipo, a cada 20 filmes, um é excelente, né? Mas ele tem um Cada público 20. dele e ele faz o que quer. Mas o Tarantino não. Não que o Tarantino faria um Gente Grande, né? Seria muito bom se ele fizesse, né? Pensou um Gente Grande? É, Há boatos que ele faria né? o Star Trek, né? Então, né? Seria interessante também ver o Tarantino fazer um filme de terror, né? Tanto é que, tipo, o último filme dele, ou vai ser um gênero de terror, pra finalizar, o pessoal fala, ou tem uma outra teoria também que eu esqueci agora. Mas antes tinha a teoria, né, que ele ia fazer um filme do Star Trek, uma pegada meio, tipo, pensou dois caras no deserto, ali, buscando novas jornadas, na nave, aqueles É, diálogos, e do nada um cara né? morre. Puxa, agora, pera aqui, eu não consegui te ouvir direito, tá? Acho que a minha conexão tá estranha. Ah, que A minha pena. conexão tá estranha. Hã? Você tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Nossa, então a minha. Acho que a minha velocidade de download tá lenta. Upload tá bom, tanto que você tá me ouvindo bem e a minha imagem imagino que você esteja recebendo bem. Mas. Sua Bem, imagem está é, travada também algumas vezes, mas pode tá continuar. travado? Sim. E beleza. Mas, bem, de qualquer forma, vamos tentar continuar. Acho que tá rolando mais a parte que você fala do que eu falo, porque o meu tá travando, né? Mas, bem, faltam só duas posições, pior, né? Nos melhores já tô meio zoado. Mas, bem, vamos então para segunda posição. Falando agora, essa ficou meio que oscilando, né? Porque você preferia um, eu preferia outro, mas a gente acabou concordando, né? Mas em segundo lugar a gente colocou Bastardos Inglórios, que acredito que para muitos também é um dos melhores filmes do Tarantino, né? Tá ali no top 2, top 3, dependendo da opinião da pessoa, né? E Bastardos Inglórios acho que foi o primeiro filme que, obviamente, já tinha visto alguns filmes do Tarantino, mas foi aquele que eu vi quando eu tinha um pouco mais de maturidade, digamos assim, e me pegou de vez, assim, né? Falou, nossa, esse cara faz um negócio legal mesmo, né? E o elenco também é incrível nesse filme. Foi o momento em que eu conheci, né, o Christopher Waltz ali, né? Com o O- personagem mais marcante, na minha opinião, da carreira dele, que foi o Hans Landa, Total. que é um general nazista do mal. Oi? Não, total. E o mundo Sim, inteiro sim. conheceu, né? Não?
Ninguém Sim, conhecia ele esse já cara. era um ator e tal, imagino que ele já tinha feito alguns papéis, mas esse foi o que alçou ele ali, que o pessoal viu, nossa, esse cara é bom, né? A forma como ele constrói os primeiros minutos, primeiros, sei lá, 10 minutos do filme, são um dos melhores primeiros 10 minutos que eu já vi num filme ali. Ele consegue apresentar ameaça, te deixar tenso, tudo isso, o filme mal tendo começado e você mal tendo tempo de se afeiçoar ou ter alguma empatia por aqueles personagens. Uma pelo contexto, que o contexto de Segunda Guerra, etc, etc, a gente já meio que simpatiza porque a gente já tem uma noção do que eles passaram, já viu isso representado em várias outras obras. Então a gente já meio que, por absorver de outras obras, já entende um pouco o que é aquela. Entende, entre muitas aspas, né? O que é o sofrimento que aquelas pessoas podem estar passando é a repressão. Então, você entende, quando chegam aqueles caras nazistas e tal, você sabe que alguma merda vai acontecer. E, inclusive, esse é mais um experimento, mais uma vingança histórica, digamos assim, né? Alguns reparos históricos, sei lá, que o Tarantino tenta fazer quando ele traz uma situação onde os nazistas, apesar de não terem sido impedidos de fazer o que fizeram, foram punidos de uma forma diferente, né? Tipo, dá uma certa satisfação também com o desfecho do filme. Ele rouba a cena, né? O Christopher Waltz no início do filme. A gente tem aí de novo não, né? Foi esse, acho que a primeira parceria, se não me engano, do Tarantino com o Brad Pitt. Então, ela é retomada depois, né, no filme que a gente acabou de falar, que era Uma Vez em Hollywood. E, no geral, esse filme, ele traz ali o que pra mim é o melhor do Tarantino, né? É claro, ele tem mais o primeiro lugar, que também acho que é quase que consenso, né? Mas esse filme aqui, ele está ali naquele posto de que fica brigando com o primeiro, pra mim, ele fica oscilando, né? Total. Então, e o Bastardos Inglórios é o tipo de filme que fica entre aquilo que a gente falou, né? Um filme que já começa meio que no hype ali, né? Você já entende o que tá acontecendo, só que ao mesmo tempo vai aumentando, né? Essa atenção ali, né? São vários núcleos de história, né? Tem o núcleo da mulher judia, né? Que foi sofreu A Shoshana, né? sofreu pela mãos do Hans Landa, né? No comecinho do filme, que tá aparecendo A única agora. sobrevivente ali, né? Isso, é. E daí você tem o núcleo do Brad Pitt também, que é tipo uma gangue ali de bastardos tal, que enfrenta os nazistas tal. E ele. Uma. Então, e daí Pode falar, pode falar. meio que o núcleo. Cara, olha que louco, né? O Tarantino ama tanto o cinema que todo o embate final é dentro de um cinema, né? Tipo, e no final. Não é, né? A gente não vai dar nenhum spoiler, né? Por mais que é um filme que já faz muito tempo, já que passou. Mas tem a galera nova que não assistiu, né? Então, é um filme que vai amarrando tudo aí, as histórias ali, e tem aqueles diálogos, aquela tensão. Tem cenas ali de tipo. Que basicamente não tá acontecendo nada, mas como tem ali a mãozinha do Tarantino, tá acontecendo tudo, saca? E, tipo, cena do Hans Landa almoçando ali com aquela mulher. E, tipo, depois de tudo que ela passou, né? Tipo, o cara matou a Sim. família dela, né? Então você fica, tipo, naquela tensão. E, cara, os atores entregam muito ali. O roteiro vai te surpreendendo cada vez mais. É o tipo de filme que vai passando a hora ali, vai passando os minutos ali, você vai ficando cada vez mais interessado. E você não consegue mais sair do filme, né? Não é um filme que você Sim, consegue sim. pausar, tipo, tudo bem, amanhã eu vou terminar de assistir. Depois eu vejo, né? Não, tipo, cara, te prende a bunda na cadeira, velho. Mas é um filmaço. Sim, sim. E agora, né, pra primeira posição. E, tipo, acho que todo mundo já dá pra adivinhar, né, qual que é, né? Já que até agora a gente não falou dele, né? Aham. Mas é o Pulp Fiction.
que acho que Tempo de foi o filme Violência. que. Eu Sim, sou o é subtítulo. o que consagrou, né, o Tarantino, né? É claro, com Cães de Aluguel ele já teve uma boa repercussão, já pôs o seu nome no mundo ali, digamos assim, mas foi com Pulp Fiction, né, que ele de fato mostrou que veio, né? E a gente também tem mais uma vez um baita elenco ali. O roteiro dele é contado de forma não cronológica, né? Então, alguns personagens que aparecem no momento A, reaparecem no B, mas em outra, no passado ou no futuro, etc. Né? Então, ele vai sendo contado de uma forma diferente, mas que encaixa muito bem e que casa muito bem com a proposta, né? Então, alguns personagens que você vê que são protagonistas em determinado trecho, em outro ele é coadjuvante e você não espera que aconteça o que acontece com ele. Então, você vê aí construção de diálogos maravilhosos, cenas muito tensas também, mais uma vez, né, para variar. E a gente vê ali personagens muito marcantes também. Foi aí também que o Tarantino acabou ajudando também a levantar de novo a carreira do John Travolta. Ele trabalha aí também com o Samuel L. Jackson. Eu não tenho certeza, mas eu acho que esse foi o primeiro trabalho dos dois juntos, né? Que depois foram sendo retomados em outros filmes, como em Kill Bill e Os Oito Odiados, Samuel Jackson? Django Livre, etc. Oi? O Samuel Jackson, você fala? Isso, Samuel Jackson. Ele fez Ele é também. É, foi o primeiro, é verdade. O Jack Brown veio depois, né, do Pulp Fiction. Sim, sim. Ah, sim, é verdade. E então a gente tem aí, né? Tudo pra dar certo, né? Tem o Tarantino na direção, um baita elenco, né? Se bem que a maior parte dos filmes dele ele não faz elencos, sempre tem elencos interessantes. A trilha sonora é incrível, dá pra você pegar a playlist da trilha sonora e ficar tocando ali, que é fantástica, né? Mas esse acho que é difícil alguém que assista esse filme não goste, né? Acredito que mesmo hoje em dia o filme envelheceu muito bem também. E você vê também que foi nesse filme, acho que também a primeira parceria dele com a Uma Thurman, que posteriormente fez Kill Bill. Então, aí você viu onde começou muita coisa, né? Total, né? Acho que foi o filme que nem se falou, alavancou ele, né? E ele. Deixa eu trocar a imagem dele aqui. Porque tem o Cães de Aluguel, que é sensacional, é muito bom de assistir. E, cara, tem. Tecnicamente, tem outros filmes melhores do que o Pulp Fiction, né? Que a gente já citou aqui na lista. Mas, cara, Pulp Fiction é uma parada que, quando você assiste de primeira, é uma coisa que fica enraizada, não sei, uma coisa. É legal de assistir, entendeu? É uma. É tipo. É como se fosse um pequeno divisor de águas ali quando você assiste. É um tipo de filme que te abre novas ideias, a maneira de contar histórias. Tem a questão do roteiro, não seguir uma cronologia. Então, na metade do filme acontece tal coisa com tal personagem. E você fica tipo, mas como assim? É o personagem principal. E daí no final aparece o personagem novo. E daí meio que acaba o filme. E daí você fica tipo, ué, acabou? É isso? E daí você vai amarrando os pontos ali. Daí você entende que o final já foi contado no meio do filme. Então é muito da hora esse estilo de narrativa, né? Que o Tarantino Sim, propôs. sim. Tanto é que o filme ganhou o Oscar de melhor roteiro, a original. E que nem se falou, o elenco é incrível. E acho que o que mais pega ali é a forma que ele vai contando a história. Inclusive, pra mim, tem uma das melhores cenas ali do. Caiu esse esquema aqui da minha estante. Mas a questão do Tarantino, ele meio que exaltar pequenas coisinhas, que é a história do relógio, mano. Que o cara conta a história, né? É o pai do Bruce Willis, ele é boxeador e ele tem que perder a luta, só que tem todo o lance do relógio, né? Porque ele é muito apegado ao relógio, porque o relógio foi do pai dele. E o do pai dele antes era do vô dele. E do o vô dele, o vô usava na guerra.
E daí os soldados iam roubar ele na guerra, ele teve meio que esconder dentro dele o relógio, mas enfim. O... Né? E daí ele vai contando essa história das gerações, né, de como foi passado o relógio, e você fica ali e não é o Christopher Waltz, caramba, é outro ator e vai contando essa história. E daí você fica tipo chocado prestando atenção na história. E daí quando corta e a criancinha tá com o relógio e passa um tempão e já é o Bruce Willis, ele é adulto ali com o relógio. Quando você entende, né, que tem toda aquela confusão, que ele tem que voltar pra casa e pegar o relógio, e daí ele fala, cara, mas tem a máfia tá atrás de mim, os caras, né, os caras querem me matar e estão tudo na minha casa, né? Como é que eu vou voltar lá? Mas mesmo assim eu tenho que voltar pra pegar meu relógio, e daí o cara fica nessa, assim, e você entende o porquê que o cara tem que pegar o relógio, né? Você já meio que se conectou. Eu acho muito interessante como é que o Tarantino faz isso. Você se conectar pelas pequenas coisinhas ali. Seja Sim. um café envenenado, que poderia talvez resolver de uma forma mais simples, ou simples coisas ali que você fica chocado, né? Te prende no filme. Que não é qualquer diretor que Uhum. consegue fazer. Sim, sim. Uma dessas questões, né, que o pessoal sempre comenta a respeito dos diálogos do Tarantino é justamente ele pegar esses momentos, fazer essas conversas, esses diálogos que a princípio podem parecer banais, triviais, sabe? Conversando por exemplo, dois assassinos conversando como foi a noite do cara a noite anterior do cara para, sei lá, com tal moça que ele saiu, etc, ou qual comida dele, ou qualquer coisa nesse sentido que pode parecer que não moveria a trama, mas na realidade está contribuindo para a construção do personagem, porque você passa a entender melhor quem é aquele personagem através desses diálogos que podem parecer triviais, sabe? Então, você percebe ali através de algumas nuances do discurso, se ele é um cara mais frio, se ele é um cara mais agressivo, etc, etc. E tudo isso vai contribuindo para você entender quem eles são antes mesmo deles começarem a agir propriamente dito, da ação propriamente dita começar, entendeu? E isso acontece muito bem aqui, acontece muito bem no Bastardos. Você vê isso se repetindo, né? Em geral nos filmes do Tarantino. Mas essa a pegada, essa uma das questões da genialidade dele, né? Dessa forma de saber como apresentar seus personagens de forma relativamente trivial, não sei se essa seria a melhor palavra, mas através de alguns diálogos, alguns momentos que não podem parecer superficiais não, mas banais, né, à primeira vista, né, uma conversa num bar, uma conversa a caminho da porta sei lá, da vítima, dos caras que são assassinos de aluguel, saca? Então, esses momentos aqui contribuem para que, de fato, aquilo seja tão marcante, porque, como eu te disse, aquilo vai mostrando que eles são humanos também, sabe? De certa forma, aproxima eles da gente, mesmo que seja um personagem completamente oposto ao que a gente poderia vir a ser um dia, sabe? Total, tanto é que tem um começo do filme que é o Vincent e o Julius, né? Eles ficam Sim. discutindo, né, sobre o chefe deles que matou um dos capangas só por ter massageado o pé da esposa dele, né? Daí você fica, nossa, mano, mas será que isso é verdade? E os caras ficam, tipo, subindo as escadas, né? Pra meio que cobrar um maluco lá que tinha roubado eles. Então, e quando eles vão subindo, você vai acompanhando o diálogo, que é um diálogo super, nem se falou, como se fosse no dia a dia, né? Aqueles dois É um personagens. banal, né? E você consegue entender esses dois personagens e também o chefe deles, né? Será que o cara é tão maluco assim, né? De eliminar um dos funcionários ali só porque ele massageou o pé da esposa, né? E. Uhum. Mas então, é uma das questões ali que eu acho interessante. E por essa parte aí do diálogo e também a questão do roteiro. Eu acho que é por isso que ele se sai tão bem, o Pulp Fiction. Inclusive, se você nunca assistiu nenhum filme do Tarantino,
eu começaria por ele, né? Pelo Pulp Fiction. Não sei o que você acha. Sim, sim, é um bom início, né? Na realidade, eu acho que esses últimos três filmes que a gente falou seriam bons inícios ali, né? Tipo, tanto Bastardos, Era uma vez em Hollywood, mas acho que o Pulp Fiction ele tem uma dinâmica que pode ser mais interessante, talvez, para quem ainda não tá habituado com o ritmo de narrativa do Tarantino, sabe? Então, Pulp Fiction eu concordo que é uma ótima pedida, né, para iniciar. Sim, é porque tanto é que Era Uma Vez em Hollywood, por mais que eu gosto muito dele, e ele tem um clima mais lento, né, durante uma boa parte do filme. Então a galera que não assistiu pode ser que ache um pouco mais fraco, Ah, né, no talvez começo. até quem tá procurando mais um filme que tenha muito mais ação e que ele queira ver um pouco mais essa questão, né, da violência, etc., que também é interessante em muitos filmes dele, né? Que é essa questão do exagero da violência, etc. Você tem muito disso desde o começo em Kill Bill também, né? No volume um e 2. Que é, como eu disse, é um filme de vingança, então é um filme que ela já vai com sangue no olho para tentar se vingar, obviamente, de todos aqueles que a prejudicaram, né? Então, também é um filme É. bem ágil, né? É que o Kill Bill, ele pode. Tem galera que pode achar que extrapola, né? Porque é muita referência, muita homenagem que o cara faz em várias culturas ali. Mas se a galera. Se você curte ação, né? A galera que nunca assistiu também tem Django, né? O Django ele é um pouco mais controlado ali, mais faroeste, assim, você entende ali a história do. Não é que o Bill você não entende, né? Mas você meio que é mais fácil de você se conectar, né? Porque a galera É, já vê mais do Red Dead Redemptions ali. É uma pegada é. mais assim também. E. Uhum. Mas o Django e o Bastardos Inglórios são mais violentos ali, né? Mais porradaria. Que o Bill é. Mas é que o Bill ele é um pouco até um. Às vezes mais abstrato, né? A violência dele, né? Então, a hora que a mulher corta o. Tá, não, pode ser que aconteça, mas a mulher corta com a espada assim ó, o pescoço do cara, daí meio que jorra uma cachoeira de sangue É. ali também. Mas Mas. essa estilização da violência também é comum em alguns outros momentos, né, do Tarantino. Assim. Mas é claro que encontra o auge disso em Kill Bill, né? Que é justamente por tratar muito e o tempo todo essa questão, né, da busca dela por sangue, por vingança, etc. Aí é onde ele extrapola, mexendo com todas essas homenagens, né, ao cinema desses filmes de porradaria, etc, né? Com certeza, esse daí. Mas, em geral, a violência nos filmes do Tarantino costumam ser elevadas, né? E justamente por essa ser tão elevado e ser tão chocante, mas ao mesmo tempo estilizado, ajuda um pouco a te tirar do choque daquele momento, sabe? Isso também acontece em Kill Bill, embora algumas pessoas podem achar exagerado, tipo, como você disse, uma É, cachoeira de sangue, etc. Tem cenas ali que são em animação, saca? sim. E Então, ainda assim encaixa muito bem ali dentro, né? Mas, aí como eu disse, esse talvez seja difícil recomendar por depender do público que vai assistir, né? Talvez esse seja um dos filmes um pouco mais nichados dele, porque é difícil dizer, né? Porque você vai olhar Oito Odiados também, tem uma pegada que pode não agradar a todo mundo. Eu acredito que Bastardos Inglórios e Pulp Fiction é difícil não agradar, né? Dentre os filmes dele, esse daí acho que muita gente, a maior parte do pessoal que vê vai encontrar ali ouro, né? Mas e os demais é muito mais uma questão de você ver vários outros elementos muito bem feitos do Tarantino sendo extrapolados um pouco mais do que o Bioviolência, Era uma vez em Hollywood, tem mais essa questão compassada, um pouco, alguns podem achar mais arrastada. Os Oito Odiados também que é um filme mais claustrofóbico, mais contido, mais cheio de diálogos e tensão, etc. Então, tipo, acho que pra não errar, né, começa por Pulp Fiction e Bastardos Inglórios, né? não, é total. Pulp Fiction, Bastardos Inglórios. E só dando um salve aí, ó, para o ANX Flix. Boa noite, cara. Como é que você tá? Tudo beleza? A galera que tá chegando aí também. Só pra falar, a gente tá falando aqui dos
Filmes do Tarantino, então eu também concordo contigo, cara. Pulp Fiction eu começaria a assistir, caso você não assistiu nenhum filme do Tarantino. Pulp Fiction seria um bom começo. Depois, Bastardos Inglórios. Na verdade, qual foi, tu lembra a tua ordem que tu começou a Que eu assistir? assisti. É, os filmes do Ah, não Tarantino? lembro, não lembro. Eu acho que talvez na época que eu vi o primeiro filme dele, eu nem sabia que era dele, que era bem novo, não lembro agora. Difícil dizer. Um dos primeiros, como eu disse, que me fez passar realmente a ver, nossa, esse diretor tem uma coisa bacana, saca? Foi acho que o Bastardos Inglórios. Aí Pulp Fiction eu procurei rever, os Oito Odiados. Aí já era grande, né? Vi os Oito Odiados, eram uma vez em Hollywood, etc., que são coisas mais recentes, né? O Cães de Aluguel também foi um dos últimos filmes que eu vi dele. Digo, acho que foi nos últimos 5 anos que eu devo, sei lá, uns 7 anos. De 7 anos pra cá que acho que eu vi o Cães de Aluguel, que foi o primeiro filme dele, né? Eu não sei dizer com precisão quando foi. Mas difícil dizer a ordem, Não, difícil. Minha memória é eu tão boa. eu fui ver tudo também depois de adulto. Porque o que eu vi antes era o Django. O Django eu tinha assistido um pouco depois quando lançou. E só também, dos filmes do Tarantino. Daí depois eu. Eu não sei qual que eu comecei a assistir. Mas eu lembro que eu assisti antes o Pulp Fiction. Depois eu fui para o Cães de Aluguel. Daí eu reassisti o Django. Daí eu já peguei um embalo e assisti os Oito Odiados. E daí eu acho que eu assisti o Kill Bill por último. Daí faltou só Era Uma Vez em Hollywood, mas daí já ia lançar já. Então meio que eu fiz já a maratona ali. Faltou Uhum. Jack Brown, né? E também o outro que eu esqueci o nome. Mas esses daí são os A filmes de prova de escanteio. morte. Os filmes de escanteio do Tarantino. Mas tô querendo ver ainda. Eu tenho. Acho que tinha na Netflix o Jack Brown um tempo atrás. Não sei se tá ainda, né? Porque Sim, tinha uns dois, inclusive, né? Tinha uns dois lá. A Netflix tá caindo. Já já acho que vai falir. Vamos ver, né? É, é, vamos ver. Tomara que não, né? Tem bastante coisa legal lá dentro também. Tem bastante coisa legal. E, galera, então Oi? a gente vai encerrando aqui, né, William? Lembrando que essa Sim, live sim. vai ficar gravada no YouTube, então vocês que chegaram agora, a galera que tá assistindo, segue a gente também no YouTube. Era uma vez na Cultura Pop Cast, ok? Tem também o link também no nosso canal aqui da Twitch, é só entrar, vocês já vão entrar ali no canal. Lembrando que do nosso parceiro Conigod, só relembrando aí, se inscreva no canal, que tem lives todos os dias de jogos retrô. Caso vocês queiram anunciar seu logo, aqui no canal também, link na descrição. E siga a gente aí, deixa seu like, deixa seu follow. Se inscreve no canal da Twitch, tanto no canal do YouTube também. E ativa o sininho. E tamo junto. Tem mais alguma coisa, William, para falar, para concluir sobre Tarantino, sobre seus filmes? Não, diria que, tipo, como eu disse, né? Podem começar por esses filmes, mas qualquer um deles é uma boa pedida, vale a pena. Se ele lançar mais um filme, vá ver também, que com certeza vai ser um filmaço. E é isso aí. Valeu por quem teve aí, por quem viu o nosso vídeo aí. Segue a gente e vamos seguindo junto, né? Tamo junto, galera. Então, a gente vai encerrando aqui. Falou. Eu ia falar bom fim de Beleza, semana. falou, É nóis. valeu. Falou, tchau, tchau.